Paz do Senhor, irmãos. Chegando aí a Ruth. Trouxemos comida hoje. Mas não é para vocês. E aí, irmãos? Todo mundo aí já sabe seu temperamento? Sim? Quem ainda está em dúvida, assim, ó, eu estou com um pouquinho de dúvida. Um pouquinho de Paz do Senhor, Ruth. Tá desligado aqui. O técnico do som. Paz do Senhor, irmãos. Eu estava ali, ó, eu falei, nossa, vou subir. Cadê o microfone? Eu estou achando que eu já estou com o microfone. Então, quem está com dúvida ainda aí? Deixa eu ver. Então, vamos lá. Então, vamos definir esse negócio hoje, né? Então, para você que está aí no YouTube aí assistindo, hoje é a última mensagem. Se você não assistiu 3 mensagens antes, volta aqui no nosso canal aqui da Igreja Cristo Vitória, vê aí 3 mensagens. Quem aqui perdeu alguma, irmãos? Entra lá no YouTube para assistir, não vai deixar passar aí para você entender a mensagem completa, né? Isso aí. Aproveita, ou você que já viu e precisa ir fazer um check-up de novo. Isso aí. Então, vamos orar então, né? Pra gente começar. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, ó Pai, por estarmos diante da Tua presença, reconhecemos a Tua bondade por nós e o quanto o Senhor nos ama e tem, ó Pai, se demonstrado esse Pai de amor, esse Pai que nos quer perto, que nos quer bem. Ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações, traz clareza, aquilo que precisamos ser moldados pelo Teu Espírito, Senhor. Que não haja barreiras, que não haja, Pai, limitações, ó Pai, mas que possamos nos render à voz do Teu Espírito Santo e entender aquilo que o Senhor quer de melhor em nós e no nosso temperamento, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, antes da gente entrar aí, deixa eu colocar aqui o nosso cronômetro. Vamos então, né, o nome dessa mensagem é Deus e o meu temperamento, e hoje nós vamos aí ver a ação do Espírito Santo no nosso temperamento, né? O primeiro dia nós conhecemos os 4 temperamentos, vamos dizer, todo mundo? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Isso, quase que eu esqueci dos melancólicos. Não pode Não pode esquecer do melancólico. Misericórdia. No segundo dia, então, nós aprendemos algumas qualidades, né, dos temperamentos. No terceiro dia, alguns defeitos de cada temperamento. E hoje, então, nós vamos ver como que o Espírito Santo ele age em nós através da nossa natureza. Então, algumas considerações iniciais aí. Os temperamentos, irmãos, a gente não pode reduzir, por exemplo, eu não vou reduzir as pessoas ao temperamento dela. Ninguém é 100% o seu temperamento. Na verdade, tem a nossa personalidade, né? Isso é algo comportamental. Então, a gente tem que lembrar que o temperamento, a gente deve pensar nele somente quando a gente vê na nossa reação e nas nossas impressões. Então, todo mundo a gente fala assim, eu não consigo viver com esse marido colérico, eu não consigo viver com essa esposa fleumática, ela é muito difícil. Você reduz a pessoa a um temperamento, e aquilo não é o todo da vida dela. Existem milhares de tipos de coléricos, milhares de fleumáticos, ninguém é igual a ninguém. Então, você não vai sair daqui pensando, poxa, não tem esperança para mim, porque eu sou assim mesmo. Não, então o temperamento, ele é só um tempero mesmo, é como você reage, se você reage rápido, ou se você reage mais lento, ou então se você guarda aquilo no seu coração, ou se você esquece logo, é sobre isso, então o temperamento. Isso, e lembrando que esse temperamento, a gente nasce, essa marca que Deus colocou em nós, né? E isso também é moldado conforme os nossos hábitos, conforme nós vamos tendo os nossos hábitos, as nossas convivências. Por isso que não todos os coléricos são idênticos, todos os melancólicos, não. Tem aquela impressão, né, geral, que todos os temperamentos sempre têm, mas há essa modificação. Então, o que a gente vai falar sobre o temperamento são esses impulsos, esses momentos onde o nosso temperamento, ele aparece em determinada situação. Isso. E você também não pode confundir, né? Hoje nós vamos fazer um exercício aqui, porque para que você que está em dúvida ainda, o nosso temperamento, nós amadurecemos com o tempo, tanto com a vida adulta, quanto com a ajuda do Espírito Santo, a gente amadurece. Então, por exemplo, você às vezes tem um temperamento e você está achando que você tem outro, mas na verdade você tem aquele temperamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me vem à mente. Um colérico. E o meu temperamento não é colérico porque eu não guardo coisa no meu coração. Mas eu sou explosivo, mas eu sou pavio curto, mas falou, eu rebato. Então, às vezes, só porque você não guarda no seu coração,
coração, não é porque você não é colérico, eu sou outro. Não, é porque você já amadureceu naquilo. O Espírito Santo já tratou aquilo. Então ou a questão, por exemplo, do melancólico, né? Por exemplo, no meu caso, né? O melancólico se caracteriza, por exemplo, por timidez, né? Porém, entretanto, né? A gente, por exemplo, meu pai, né? Por exemplo, como pastor, você fala, não, você vai fazer, você isso. Então, essa atitude de sempre incentivar a gente a fazer as coisas, a participar de coisas onde as pessoas iam ter visibilidade, facilitou isso. Então, por isso que a gente não pode categorizar, às vezes, por uma coisa que eu tenho do outro, mas eu tenho 30 do outro. Sim. Então, tem que tomar cuidado. Isso. Tá? Então, para você ter uma ideia, então pensa aí, na sua infância, quando você era pequeno, lá dos seus 6 anos aos seus 13 anos, você era uma criancinha mais tímida, você era uma criança mais falante. Se você era uma criança falante, que chegava em todo lugar, dava risada, e todo mundo nota a presença dela, provavelmente você era mais extrovertido, então você tinha o temperamento lá aos quentes, ou você é um sanguíneo, ou você é um colérico, ou então você era na escola aquela criança que tinha um amigo, ficava só no cantinho, comia sozinho, gostava, porque o temperamento é onde a gente está confortável. Sim. Então, eu estou confortável, eu gosto de ficar quietinha aqui. Você era uma criança assim? Pensa aí. Sabe por quê? Porque a gente não pode medir também pelo aquilo que a gente é hoje. Porque hoje, como eu já falei, a gente já amadureceu. Então, lembra lá da sua infância. Você era uma criança briguenta? Você era aquela criança que seu pai e sua mãe tinham que sempre ir lá na escola porque bateu no amiguinho? Sim. Ou então, não parava quieto, não parava de falar. Não para de falar, tagarela. Sim. Então, lembra lá. Porque às vezes a vida foi te moldando tanto, ou te reprimindo tanto, que você virou uma pessoa reprimida. Sim. Eu sou melancólico. Não, você era alegre, você era... Então, lembra lá da sua infância para você conseguir definir seu temperamento. Se você era uma criança falante, onde você chegava, gostava de participar de teatro, de coisas, provavelmente você é uma sanguínea. Você não era muito de brigar, mas se você já era aquela que tira satisfação, isso, e que ia... toma dor do outro e vai resolver... Provavelmente você é um colérico. Se você era aquela quietinha, que todo mundo fala, ô menina lerda, ô menino devagar, ô meu Deus do céu. Nossa, enquanto ela está indo, eu já estou voltando. Eu tô voltando. Nossa, esse é o fleumático. Fleumático, mas às vezes você era de boa, uma criança de boa. Ou você era aquela, nossa, tudo chora, ô menina tudo melindrosa. Ela é melindrosa, ela é chorona. Provavelmente você era uma... Então, deu para tirar um pouquinho de dúvida aí? Lembra lá da sua infância, sabe por quê? A Bíblia diz para nós nos tornarmos como criança. Sim. Então, Jesus está dizendo, essa aqui é o seu verdadeiro eu, quando você era um menino, é ali que você tinha a sua essência, né? Isso. E agora, então, nós vamos fazer a leitura, então, do nosso texto, né, bíblico, referente àquilo que nós vamos propor hoje, sobre a ação do Espírito Santo no nosso temperamento. Isso, só que um último aqui antes da gente ir, lembrando, então, mais uma revisão, que o temperamento não justifica o pecado, tá bom? Isso. Temperamento não é para justificar, não é amuleta. Ele serve para dar pistas para nós, nos esclarecer quais são as nossas verdadeiras lutas, tá bom? Então, ninguém aqui com amuleto, não. Eu sou mal educado, eu respondo, eu falo palavrão porque eu sou colérico, eu sou estourado, eu tenho falta de educação. Falta de educação não é temperamento, é só falta de educação mesmo, né? E lembrando então que hoje, isso é a questão que a Lele falou sobre a questão de nós falarmos, mas isso é o meu temperamento, isso. Então nós hoje vamos ter essa autorresponsabilidade. Nós não vamos falar, eu agi assim porque o outro fez isso. Eu estourei porque aquela pessoa que é fleumática e lerda me deixou estressado. Não, nós vamos ter autorresponsabilidade dos nossos impulsos, das nossas atitudes. Okay? Até porque nossas atitudes têm consequências, tanto na terra como eternamente, né? Isso. Então vamos lá em 2 Coríntios, né? Isso, vamos lá. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à escultura de vida moldada da estrutura de vida moldada por Cristo.
Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Vamos dizer rumo à maturidade? Rumo à à maturidade. maturidade. Então a gente vai sair daqui hoje maduros, né? Então, irmãos, ali, temperamentos transformados. Fala aí pro seu irmão aí, fala assim, hoje você vai sair daqui com seu temperamento transformado. Eu quero que você fale aí para ele. Então vamos lá. Pode passar aí, por favor, o próximo slide. Tem um versículo aí em João, põe aí, por favor, Michael. Vou ler aqui para vocês rapidinho. João 15, o 4 e o 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui é Jesus falando. Se a gente está longe da videira, longe da árvore, então a gente não vai dar fruto. Então vamos falar de fruto, né? Lá. E hoje, já que nós vamos falar dos frutos do Espírito, nós sabemos aqui, né? Todo mundo sabe que fruta é essa aqui, ó. Mexerica, polcã. Bergamota. Quem fala bergamota? Bergamota, né? É lá no norte, né? Então, ó. Então nós vamos. Nós sabemos que esse fruto aqui, né? É inconfundível o cheiro dele quando alguém está chupando essa polcã. Quando alguém descasca ela, todo mundo fala: alguém está comendo polcã, alguém está comendo mexerica. Né? Então, assim como esse fruto, nós vamos aqui lembrar um pouquinho dos frutos do Espírito, aquilo que Ele quer fazer em nós, quer transformar em nós. Então, temos aí Cadê algumas... o ajudante Pega aí? Algum voluntário aí. Então, nós vamos distribuir algumas aqui. Você vai descascar. Ajuda ele aí, Diogo, por favor. Ajuda lá, os meninos voluntários. Se você ficou sem, você vai abrir aí, dá Você vai pegar um pedacinho, ó. Passa aí pro seu... Sente o cheirinho aí, ó. Passa aí pro seu irmão aí, sente o cheiro da casca, esfrega bem na tua mão assim, ó. Esfrega na mão assim, ó. Dá lá pros voluntários lá, ó. Tem uns lá em cima que tava querendo lá. Sente o cheiro. Nossa, eu já tô sentindo o cheiro daqui, dessa daqui. Dá lá pros meninos do mezanino lá, senão eles vão tudo melancólico agora. Pronto, receberam aí. Você que recebeu, não perca seu tempo, já vai, ó, lá, descascando. dá um pros voluntários lá, ó. Dá um lá pra eles dividir. Isso. Descasca aí, ó. Tira um pedacinho aí, pode tirar. Quem não recebeu, já tá sentindo algum cheiro aí, ó? Você que não recebeu, quem tá perto de você e começou a abrir, pode abrir o fruto. Você vai começar a sentir aí o cheiro da polcã. Mas eu achei que os frutos do Espírito... a Bíblia não fala, então, os frutos do Espírito, né? Não, gente. A Bíblia não fala os frutos do Espírito. Você entendeu errado os frutos do Espírito. Não são os frutos. É o fruto do Espírito. E dentro dele contém vários itens. Então, olha lá. Todo mundo aí tá com a sua Todo mundo frutinha. Pegou aí? Sente o cheirinho dela. Mas o pastor dela. Jorge nem descascou, pastor Jorge. Ô fleumático, descasca essa mexerica. Um sanguíneo, um colérico, ajuda um fleumático a descascar uma polcã. Vamos lá? Então vamos, hein? Vamos lá, prova aí, ó. Pode pegar um pedacinho aí, prova aí. Prova aí um pedacinho do amor aí, vê como que tá o amor aí, ó. A sua tá docinha? Peguei uma boa. Ó, coisa boa. Em culto de crente tem que ter comida, hein? A sua tá seca. Como que tá aí, ó? Tá seca, tá meia sonsa, tá docinha. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Delicadeza, bondade, alegria. Dá um fruto de alegria pro seu irmão aí. Dá um fruto aí pro seu irmão aí de alegria. Pegou aí? Não abriu, pastor Jorge? Peraí. Ele quer revolta. Não é polcã dele. Lá vem o fleumático com as suas críticas. Verdade. Vamos lá, o fleumático sendo fleumático. Mas por que então que a gente distribuiu essas mexericas aí? Olha lá, então vamos lá. Por que a gente distribuiu e trouxe para vocês? Experimentar é apenas uma dinâmica para que vocês entendam que existem pessoas, né? E a gente também às vezes se inclui, que elas
tem o cheiro de polcã, né? Fala, nossa, que perfume, nossa, isso daqui é uma polcã. E aí quando você saboreia aquele fruto, nada se parece, né? Com aquela suculência que aquele cheiro traz. Só tem aparência. Só tem aparência, tem cheiro de Cristo, tem ali o perfume de Cristo. Você fala, olha, mas quando você saboreia aquele fruto, nem sempre ele corresponde àquilo que você precisava. Então a nossa vida nada mais é do que uma oportunidade para das pessoas saborearem o fruto do Espírito, que está incluso amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade. Então nós vamos hoje fazer com que você desenvolva no seu temperamento aquilo que Deus estruturou como fruto do Espírito, aquilo que agrada a Deus, aquilo que faz parte da videira, aquilo que produz, que Jesus em nós quer produzir através do Espírito Santo. Isso, então não existe várias árvores com frutos diferentes. Essa aqui é a árvore da alegria, essa aqui é a árvore... O Deus, ele é um Deus completo. Então o fruto do Espírito, ele é como essa mexerica. É um fruto, cada gominho representa uma característica de Deus. E quem saboreia do fruto da árvore? É a própria árvore? Sim ou não, classe? Quem saboreia dos frutos da árvore são as... pessoas, são os outros. Então, esse aqui, você é um fruto, você tem que exalar os frutos do Espírito, não para você, não para o meu orgulho, para o meu ego, não, para outras pessoas saborearem. E elas falam, olha, essa atitude aqui se parece com Cristo, porque tem gosto essa tangerina tem gosto de tangerina. Isso. Então, parece com Jesus. Então, essa é a nossa missão como cristãos aqui na terra, né? Isso. Então, pensa aí uma reflexão aí para você. Que fruto você está produzindo? Que fruto as pessoas estão saboreando quando você fala, quando você age, quando você se expressa? Quando você reage. Isso. Acontece alguma coisa. Então, vamos então aqui ver três atitudes imediatas para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, se a pessoa está saboreando desse fruto que você está dando, essa pessoa, quando ela conversa com você, ela sai feliz, ela sai triste, desanimada, ou ela sai esperançosa. Nossa, eu estava com um problema, mas eu saí daqui com esperança, porque essa pessoa me animou. Então, você vai demonstrar a árvore a qual você está presa. Então, se você está preso na árvore que é Cristo, você vai elevar todas essas características. Mas se você está preso a uma árvore, né, se você não consome, né, o Espírito Santo, se você não tem relacionamento com Deus, você vai exaurir ira, raiva, impaciência, entendeu? Isso. Então, por exemplo, né, essa questão de você estar enraizado em Deus, estar ligado em Deus, muitas pessoas confundem ser cheios do Espírito Santo e sentir o Espírito Santo. Diferença. Né? Então, quando você sente, olha, eu senti o Espírito Santo, mas aquilo não vai permear a tua vida por muito tempo. Aquela presença que você sentiu momentaneamente, naquele momento, precisa ser regado diariamente com a sua busca pelo Espírito Santo, porque é por Ele e é através dele que nós seremos transformados. Isso, então sentir, a gente sente aqui na igreja, a gente sente em casa quando ora, através de um louvor, mas ser cheio significa que a gente é um instrumento na mão dele para manifestar para o mundo as características de Cristo. Entenderam? Então, ser cheio do Espírito Santo é diferente de sentir. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Olha, aquele pregador ali, ele transmite o Espírito Santo. Não quer dizer que ele é cheio, quer dizer que ele está sentindo, você está sentindo. Mas ser cheio é todos os dias, no seu dia a dia, você transmitir a característica de Deus. Isso, e para isso, então, o primeiro item aí nosso, né, dessas três atitudes imediatas que você pode fazer para ser cheio do Espírito Santo. Pode passar. Pode passar aí o primeiro item, depois a gente volta no versículo. Primeiro item, então, a vontade de Deus deve vencer as minhas vontades, a minha vontade. Né? Então, por exemplo, mas o que eu pensei é bom, aquilo que eu estou planejando, aquilo que eu pensei é de fato algo bom, mas nem sempre é a vontade de Deus. Isso. E nós devemos confiar que a vontade de Deus é melhor, mesmo que a nossa tenha, para mim é 99,9% daquilo que eu penso está correto. E se Deus falar nesse 1% que não, confia na vontade dele, obedeça à vontade dele. E aí você vai conseguir desfrutar, né,
desse benefício que é obedecer a Deus. Isso, a gente tem que entender que a vontade dele é sempre melhor. Então, para que isso aconteça, a gente tem que pedir ajuda. Espírito Santo, quando as nossas vontades colidirem, que a sua vença. Mas para isso precisa do segundo, que é a necessidade de quebrantamento, irmãos. Não adianta você falar, ai, mas eu sei assim, Senhor. Mas se o Espírito Santo falar, você está errado, você precisa se quebrantar, essa sua vontade não é igual à minha, você está andando por um caminho que eu não te chamei, então precisa se quebrantar. E quebrantar é confessar o pecado conhecido. O Espírito Santo trouxe à sua mente, peraí, Senhor, eu me arrependo, é na hora, é imediato. E assim você vai sendo cheio do Espírito Santo, você vai manifestando a característica dele. E esse quebrantamento vem da busca pelo Espírito Santo. Pode ser através de um louvor, através da palavra. E Deus também pode usar pessoas para te dar um alerta aí para que você se quebrante. Às vezes você está com aquela opinião firme e alguém vem com uma opinião contrária à tua e de repente o Espírito começa a fazer você repensar se aquilo de fato é bom. E aí você se quebranta, né? Então, nós devemos sempre ter essa consciência. Poxa, deixa eu rever, deixa ver, Senhor, como ali Davi falava, Senhor, expurga-me daquilo que é oculto, me ajuda. Às vezes tem coisas que eu nem sei que estou errado, eu acho que estou certo, mas nem sempre é a vontade de Deus. Isso, e a Bíblia é tão fiel que diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, todas as vezes que você perceber o seu pecado, se arrepende, corre para Deus, que Ele não vai te rejeitar. Vai falar, então bora lá, está perdoado, vamos continuar. E o terceiro, ter atitudes decididas e intencionais. O que significa isso? Estar consciente que haverá oposição espiritual constante. Quando você começar a decidir, eu quero ser igual a Jesus, eu vou tomar uma decisão firme, não tem volta mais, eu vou seguir firme, eu não vou abandonar meus projetos, eu não vou me irar com facilidade, eu não vou ficar omisso quando Deus me chamar para algo, eu não vou me magoar todas as vezes que alguém me fazer algo. Então, Deus, Ele vai estar sempre do seu lado te ajudando e vai haver oposição. O diabo vai sempre colocar algo para falar assim, tá vendo? Você não consegue, desiste. Aceita quem você é, né? Essa frase está super famosa, né? Aceita quem você é assim. Então, não, nós somos o padrão de Cristo. Isso, e ser decidido, né? Por exemplo, algum sentimento ruim quer perdurar ali o seu coração, algo ruim quer te dominar, você precisa ter essa decisão. Não fica, eu vou esperar na hora que eu sentir, na hora que eu tiver vontade, porque a nossa vontade é pecaminosa. Então nós precisamos do Espírito Santo e termos essa intencionalidade de falar, opa, esse sentimento não agrada a Deus. Opa, essa fraqueza do meu temperamento, eu preciso me decidir e tomar outra atitude. Ok? Está vigilante, sempre atento. Vamos voltar ali, né, para ler o versículo de Gálatas, que justamente diz essa dinâmica que nós fizemos. Vamos conhecer então os frutos do Espírito, está lá. Mas o Espírito, vamos ler todos juntos? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tem mais aí? As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Olha lá, todos juntos, agora é uma oração, hein? Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Amém. Amém, né? Se Ele não controlar, irmãos, quem aqui consegue controlar um touro bravo? Ninguém, só o Espírito Santo. Esse é o seu temperamento, é um touro bravo. Até o do fleumático. Isso. É um touro manso, dormindo, que você precisa que ele are a terra, mas ele está dormindo aí. Isso. E agora então, nós vamos passar para falar um pouquinho sobre o que cada temperamento pode e como a gente identificar que é o Espírito de Deus falando com a gente. Como que a gente sabe, poxa, mas será que é o Espírito mesmo? Será que... Então você vai conseguir agora, né, identificar algumas coisas que às vezes você até já mudou. Existem pessoas que às vezes já transformou aquele jeito de ser, ou colérico, ou melancólico, né, qualquer um deles, mas às vezes Deus quer acrescentar algo em você.
Às vezes tem pessoa que fala, ai que legal, a pessoa já descobriu que eu sou sanguínea, descobriu que eu sou fleumática. Aí mora o perigo. Porque o segredo de um cristão transformado Maduro. é a pessoa não conseguir identificar qual é o seu temperamento. Será que ela é melancólica? Será que ela é fleumática? Será que, nossa, mas ela tem isso, tem aquilo, tem as qualidades, né? Não as fraquezas. Então, esse parecer com Cristo é a gente se propor, se dispor ao trabalhar dele, e se ele já trabalhou em nós, em algum dos fatores, permitir que ele acrescente em nós aquilo que nós precisamos para ficar temperados. Né? Tem uma frase do Fernando Anitelli que diz assim, a frase é: os opostos se atraem, mas ele diz assim: os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Quem está disposto aqui? Deixa eu ver. A mudar. Que tem que estar disposto. Às vezes você está pensando, poxa, eu sou sanguíneo. Eu não vou ficar perto do fleumático, não. Eu não vou ficar perto do... Então, os dispostos se atraem. E é onde Deus quer acrescentar em nós aquilo que ainda falta. Ou, às vezes, controlar. O Espírito Santo quer controlar aquilo que muitas vezes tem acelerado, tem não estado de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual que é o segredo para a gente mudar o nosso temperamento? O segredo está no equilíbrio. O nosso equilíbrio está na oposição. Então, o seu temperamento, você que é sanguíneo, você que é fleumático, melancólico, o seu temperamento, ele melhora quando você observa as qualidades de outro temperamento. Né? Por isso que foi o que ela falou, a Ruth falou. Então, nossa, mas você é tão alegre, é tão animado. Você é sanguíneo? Não, eu sou melancólico. Mas Deus já me mostrou que eu preciso de tanta alegria, que eu não posso viver triste assim, que isso aqui me marcou, mas eu tenho que relevar, porque o Espírito de Deus, ele perdoa, Deus perdoa, tem que perdoar. Mas nossa, mas você é tão animada, assim, você é sanguíneo? Não, eu sou colérico, né? Eu sou colérico, mas eu já fui transformado, eu não guardo isso no meu coração. Então vai parecer que você tem outro temperamento, porque Deus já te transformou à medida que Ele te deixou parecido não com outro temperamento, mas parecido com Cristo. E lembrando que assim, Deus não vai arrancar de você, porque é o teu temperamento. Não tem, olha, nós vamos fazer com que não exista mais isso no temperamento. Não, você vai ter que aprender a controlar, a deixar o Espírito Santo de Deus controlar, porque aquela impulsividade vai estar sempre querendo se manifestar dentro de você. Mas você precisa dessa autorresponsabilidade para identificar e falar, opa, agora é a minha hora de parar. Ou para o fleumático, não, agora é a minha hora de agir. Né? Então, você vai estar nas mãos do Espírito Santo para controlar aquilo que muitas vezes tem acelerado aí no seu temperamento ou desacelerado. Isso, então vamos lá, tem um versículo aí em 1 João 3:9, diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Fala aí para o seu irmão, você é filho de Deus? Fala aí, você é filho de Deus? Olha, Deus falou isso com a gente hoje no cântico. Se você é filho de Deus, então filho de Deus não continua pecando. A gente peca por causa de Adão, por causa de Eva. E se não fosse Adão e Eva, teria sido eu, teria sido você. Sim. Mas nós somos filhos de Deus. Então vamos lá, vamos começar aí os temperamentos, né? Vamos começar pelo sanguíneo. Isso. Então como que o sanguíneo manifesta então a glória de Deus, o fruto do Espírito? Isso. Mas antes, lembrando que Deus colocou um DNA em cada temperamento, um DNA dele, próprio dele, para ser manifesto em cada temperamento. Isso. Quando o artista ele faz uma obra, ele assina, né? Sim. Deus ele assinou em nós muitas coisas. E uma das assinaturas de Deus para o sanguíneo foi a alegria. Então quem é sanguíneo, levanta a mão aí. Levanta sanguíneo, a mão, sanguíneo. O DNA de Deus na sua vida é a alegria, é o otimismo. Você tem a alegria que o mundo precisa, né? Você é aquela pessoa que anima o ambiente, né? E às vezes a pessoa fala, mas eu amadureci, agora eu não dou mais aquela risada, mais, eu não posso sou mais. Não amadureça dessa forma. Melhor não amadurecer então. Isso. Nossa, que sanguíneo triste, que sanguíneo desanimado, acatado, retraído, né? Controlado. Deus não quer esse isso. controle não, né? Então Deus quer que você leve a sua alegria, porque o DNA que Ele deixou na terra, Ele deixou no sanguíneo a alegria. Ele tem que contagiar. Isso. Então o sanguíneo é aquela pessoa também. Como que a gente vai então, como é que eu vou dizer?
Como dominar, então, você sanguíneo? Como você vai dominar a falta de compromisso que você tem? A desordem, vontade de desistir, dificuldade de ser ordeiro, sabe? Dificuldade de esperar a vontade de Deus, porque o sanguíneo, ele é apavorado, impulsivo, né? Lembra de Pedro, que queria pular, ele já quer fazer. Então, como que a gente consegue amadurecer, dominar, então, mostrar o fruto do Espírito? Primeira coisa, Deus, ele quer nos ensinar a parar de desistir no meio do processo. Então, você que é sanguíneo, eu que sou sanguínea, você tem que se juntar com alguém e falar assim, ó, estou começando aqui, estou começando uma dieta, tá? Se eu começar a querer desanimar, você vem e fala para mim que eu não posso desistir. Você tem, porque o sanguíneo, ele começa a desanimar muito fácil. Então, você tem que se juntar com alguém. Eu comecei um projeto, estou tão desanimada, junte com alguém que fala assim, ó, quando eu começar a desanimar, você vem me dá um tapa e fala assim, não vai desistir não. Isso aqui é para você continuar, você tem que terminar. Isso. E se às vezes você não tiver, se você não tiver essa pessoa, identifique isso em você. Ai, poxa, acho que eu não vou fazer isso. Opa, peraí, essa é uma fraqueza minha. Pede ajuda. Começa então a se revestir dessa força de vontade para continuar, para não desistir das coisas que você se propôs a fazer. Isso. O sanguíneo, ele tem que determinar e encerrar aquilo que ele começou. O sanguíneo, por exemplo, você começou a ler um livro, mesmo que seja chato o livro, termina de ler o livro. Porque o nosso cérebro, quando a gente começa a desistir, li um livro, parei. Comecei uma atividade, desanimei. Aquilo vai gerando em nós como sentimentos de derrota. Por isso que a gente, começa, eu não consigo continuar, não consigo terminar. A gente vai se sentindo para baixo, desanimado. E o Espírito Santo está querendo dizer para nós sanguíneos, continua. Sabe por quê? Isso vai gerar perseverança em você. Então, o sanguíneo, uma atividade aqui, ó, nós precisamos ter metas diárias, precisamos trabalhar com agenda, viu, sanguíneo? Não adianta falar, eu vou lembrar, então daqui eu vou fazer uma dieta de 3 meses. Não vai, não consegue. Comece pela primeira semana. Fala, eu vou fazer essa semana, seja a sua meta, melhorar essa semana. Essa semana. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano, eu vou conseguir. O sanguíneo é os primeiros que desistem, viu, pastor? Quando o senhor dá aqui a língua. É os primeiros que desistem. No primeiro mês já desanimou. Então, os que não desistem é colérico. Colérico continua. Então, irmãos, aí você tem que colocar metas diárias. Eu vou fazer isso. O que mais que eu anotei aqui? Isso. A questão também, por exemplo, dessa questão de sempre falar. Falar, a pessoa chega, ele resume a história do outro para contar a própria dele. Então, aprenda quando você chegar num ambiente, poxa, eu tenho que contar isso. Começa contando só uma coisa, deixa os outros que estão na roda também falarem. Deixa os outros também se expressarem. Aprende a ouvir mais o outro, a dar esse valor de também, mas também não é ouvir e ficar assim, não, mas quando ela acabar eu vou falar isso, quando eu vou acabar eu vou falar aquilo. Não adianta, você tem que parar. Se aquele pensamento começar em você, te acelerar, você vai fazer o quê? Vai falar, opa, mente, Espírito Santo, controle a minha mente, me ajude, Senhor, a ser temperado e equilibrado aqui nesse ambiente. Ordenar as nossas falas, sem exagero. Nós gostamos de exagerar. Corta o exagero, corta a resenha, sabe? Não que você vai ser uma pessoa, igual falamos, né? Vai ser triste, não vai. Não, mas comece a se tornar uma pessoa madura e pensar assim, eu tenho que ouvir o que essa pessoa está dizendo. O que ela está desabafando comigo é importante. Você tem que estar 100% com o seu pensamento ali. O sanguíneo, ele geralmente é uma pessoa avoada, ele é uma pessoa esquecida. O colérico não, o colérico ele lembra fatos porque ele tem uma memória boa. O sanguíneo não. Então você está falando aqui comigo, eu já estou pensando lá. Então coloca a sua mente ali. Não, Senhor, o Senhor tem um propósito nessa conversa. É aquilo que a gente falou, ser intencional, ser racional. Eu estou aqui, meu momento é aqui, vou viver isso daqui. Então viva o DNA, deixa aflorar em você esse DNA, que é a alegria, o otimismo, né? E não se recue de pessoas que às vezes estão entristecidas. Eu não vou ficar perto dessa pessoa, não. Que pessoa para baixo, que pessoa desanimada, que pessoa pessimista. Não, você está ali para temperar. Para servir, inclusive. Para ser alegria, para servir com a sua alegria. Eu não sei como que eu vou servir o meu irmão. Deus te deu aí um temperamento, sirva ele com a sua alegria. Vamos conhecer o DNA em outros temperamentos. Então, sanguíneo, se você não consegue orar 15 minutos por dia, 1 hora por dia, começa 5 minutos. Lê 1 capítulo por dia, sabe? Não coloca metas, eu vou ler essa semana inteira. Não, hoje eu vou ler. Amanhã, então, o sanguíneo precisa de metas curtas, viu? Sanguíneo, não vai se arriscar em metas longas, você pode até conseguir, mas provavelmente vai desanimar. Isso. Amém? Então,
quando a gente se ordena, se responsabiliza, nós transbordamos para outras pessoas. Então vamos dar uns gominhos aqui pro sanguíneo? Vamos lá. Então vamos sanguíneo, aí. pega aí. Todo mundo já comeu, né? Dá um gominho aí pro seu irmão aí, Todo ó. mundo já comeu, fazer o quê, né? Ó, Alguém quer um gominho aqui, ó? Pega aqui, ó. Ó os gominhos que o sanguíneo precisa. Gominho que o... Ah lá, vamos lá. Gominhos do domínio próprio, sanguíneo. Pega o gominho do domínio próprio. Pega o gominho da paciência sanguíneo. Já acabou. Já acabou a paciência, acabou. Vou mostrar aqui, ó. Pega o sanguíneo, ó. Pega o gominho da fidelidade, da fé. Começa, termina. Pega aí o gominho da humildade, porque o sanguíneo gosta de aparecer estrelinha. Pega esse gominho aí. Vamos pro próximo, então. Lembrando que Pedro foi o personagem que a gente viu, uma pessoa totalmente inconstante. E Jesus, depois que ele é transformado pelo Espírito Santo, Jesus fala para ele: você agora, Pedro, você não vai ser aquele cara inconstante, você agora é rocha, você é uma pedra. E a igreja, nós estamos aqui porque Jesus firmou a igreja numa pessoa inconstante, numa pessoa que poderia desistir. Olha, Jesus entregou na mão de um cara que podia desistir no segundo mês. Então... E Jesus falou: você vai ser tão transformado que a igreja vai lembrar e vai falar: olha só, olha como Deus transforma o crente. Igual aquele bateristinha lá, né? Se transformou esse, já era, né? Olha o que Deus faz com a gente. Isso. Vamos pro próximo, vai. Colérico, representado aí pelo fogo. Então, o DNA do colérico é a força. Então, Deus colocou em você, colérico, a força. Mas essa força precisa ser moldada pelo Espírito Santo. Isso, porque senão, irmãos, a gente queima todo mundo, né? Senão o colérico, ele tem dificuldade, o colérico tem dificuldade de amar o próximo. Às vezes fala assim: eu sou colérico, mas isso já, glória a Deus, Deus já transformou isso em você. O colérico, ele tem dificuldade em se interessar genuinamente pela conversa do outro, sabe? A pessoa está desabafando, ele está ouvindo aquilo assim, pensando: meu, que frescura. Precisa disso tudo? Nossa. Essa conversa vai longe, hein? E o colérico, ele tem dificuldade de ser amável. A pessoa, ela só quer desabafar, ela só quer conversar. Às vezes você é casado com um colérico, né? Aí você quer desabafar, você só quer contar. Ele já espera você acabar e fala assim: então, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu não quero soluções. Isso. Eu só quero que você me ouça. Eu só quero que você mostre que se importe, que você está ouvindo. Isso. É uma decisão, é difícil. Isso. Então, o colérico, ele precisa desacelerar. Desacelera. Porque quando você desacelera, você consegue produzir a paciência. Você consegue ouvir o outro, você consegue ter essa visão de falar: poxa, peraí, né? Eu não vou ficar dando toda hora soluções para as pessoas. Espera alguém pedir a tua opinião. Você já sai falando, já sai dando solução. Então, deixa o Espírito Santo te controlar, desacelera, para de querer fazer tudo. Isso aqui é prático, faz isso, faz aquilo, hoje você vai fazendo isso. Então, desacelera. E para desacelerar, né, você pode utilizar de ferramentas como, por exemplo, atividades físicas. Sim. Para você descarregar sua energia. Sim, isso é ciência, irmão, isso é verdade. O colérico precisa, não só o colérico, muitos sanguíneos também precisam aqui. Mas tem, irmãos, sabe uma coisa? Existem coléricos que estão descarregando as suas energias no irmão. Aí ele descarrega a ira na família, no filho. Irmãos, vai fazer uma caminhada, colérico. Vai fazer é verdade, irmãos, porque é muita energia. E se você não descarrega no lugar certo, você vai descarregar no primeiro que aparecer na sua frente. Né? Paulo, a gente viu Paulo lá, um colérico transformado. A Bíblia diz, né, que ele liderou. Na Bíblia a gente não vê Paulo gritando, falando, sabe, querendo controlar tudo. Paulo, ele liderava por inspiração. Você, colérico, que já tem isso no seu interior, de ser um líder, lidere por inspiração. Não lidere por autoritarismo. Não, as pessoas aqui, olha, aqui com ele é o general. Todo mundo aqui faz. Ele chegou o general. Não, inspire as pessoas. Por grosseria. Grosseria. Né? Então, essa força que Deus colocou em você, colérico, é para você impulsionar o outro. Porque o problema do colérico é que ele quer tudo no tempo dele. E ele não respeita, às vezes, que o fleumático vai demorar mais, que o melancólico vai refletir mais, que ele é perfeccionista. Então, ele precisa entender e deixar o Espírito Santo trabalhar nele, para ele impulsionar a pessoa. Ele dá aquele alavanque, mas ele fala: opa, mas eu respeito o seu tempo. Para mim era para ontem, mas eu respeito o seu tempo. Eu consigo esperar o seu processo. Mas ele é um líder nato. Deus deu para vocês, coléricos, essa força para impulsionar. Quando alguém tem uma ideia para falar: isso aí
Ele vai toma mesmo, isso, ele né? vai à E não frente. falar, não, você já vai fazendo isso. Não, deixa a pessoa também desenvolver, Isso. Espera a nela. pessoa terminar de falar para você falar as Isso. soluções. Isso. Então você vai impulsionando. Então, cuidado com esse movimento acelerado, porque às vezes essa aceleração faz com que às vezes as pessoas se irritem com a gente, né? Esse com o colérico. Isso. De falar, nossa, eu não vou ficar perto daquela pessoa. Toda vez que eu falo para ela, ela vem e fala para mim, quer resolver meu problema, acha que ela é dona da minha vida. Então, colérico, Isso. a força que Deus colocou em você para ser essa tocha, porque você é o fogo, não para consumir as pessoas, mas para poder dar direção, Segurança. né? Segurança, proteção para acolher Acolhimento. aqueles que estão à sua volta. Empatia, né? Isso. Então, irmãos, coléricos, não tenta dar direção para todo mundo. Espera a pessoa acabar de falar e o Espírito Santo vai colocar na sua mente aí super desenvolvida, porque o colérico ele é assim, né? Ele pensa mesmo em várias situações. Rapidinho. Então Deus vai te dar aí, até porque você nasceu para realizar, viu, colérico? Você nasceu para realizar. Isso não é um defeito, é uma qualidade. deu isso pra você. Mas não deixe que o orgulho, a impaciência e a ira te impeçam de viver o propósito de Deus na terra, tá bom? Você tem muitas virtudes, né? O colérico tem muitas virtudes, mas se você se inflamar, eu não aguento, perdeu tudo aquele processo que Deus tinha para fazer algo tão grandioso. Então vamos dar uns gominhos para eles, né? Vamos dar um gominho, vamos lá, representando aí um gominho aí, ó. Vamos ver os gominhos que o colérico Com precisa. paciência. Amor, Amor. pro colérico, muito amor, muita paz nesse coração agitado, delicadeza, Mansidão. humildade. A humildade. Já que pegou todos, pega o domínio próprio aqui também. Pega o domínio Pega aí, próprio, pega aí olha aí, ó. também, pega tudo. Pega tudo aí pra vocês. Isso aí. Então bora pro fleumático. Fleumático. O fleumático, o DNA de Deus na vida do fleumático, deixa eu virar a folha aqui. Isso, DNA, quem sabe? Quem acertar ganha um gominho. Qual é o DNA de Deus no fleumático? A paz. Paz. Maravilhosa paz. Deus, quando Oh, Ele quis mandar fleumático. paz na terra, Ele Ele mandou deu tudo pro fleumático. Pega tudo. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Fleumático, manso, calmo, sereno, Calmo. tranquilo. Mas, às vezes, o fleumático, nessa calma, ele se torna uma pessoa apática. Uma pessoa que precisa Sabe o de que é o apático? Aquele assim, Ah, nada me abala, né? Aquele fica indiferente com a Isso. situação, porque a água, né? É. Ela fica ali, ó. Parada. Conforme o movimento. Tá agitado, tá calmo, tô calmo. Né? Tá feliz, tá triste, tô triste. Esse é o fleumático. molda. Se molda o Isso. ambiente. Ele é indeciso, ele não sabe. Agora é para virar gelo, agora é para evaporar. Agora é para... O que é para fazer? Então, ele se molda. Então, fleumático, você tem que dominar isso com a ajuda do Espírito Santo, né? Porque Isso. as atitudes dele, às vezes, ele se torna ressentido, né? Como falou, ele não estoura igual o colérico, mas ele fica ressentido com aquela, ele fica infeliz. Então, aí, ele às vezes fica indiferente aos problemas alheios. As pessoas estão falando, está indiferente, porque ele... E vamos essa resolver isso aí. apatia, essa Uma apatia, apatia. esse parar, a vida parada, a vida que ele fica confortável com aquela vida monótona, parada, estagnada, né? Então, o que o Espírito Santo requer de você, fleumático? Que você entre em movimento. Começa a movimentar Começa o a se fleumático aí. movimentar. Então, por exemplo, eu estou lá no meu serviço. Eu não faço nada não, estou no pé, não faço, não quero, não estou nem... Então, eu estou na igreja, não estou fazendo nada. Então, Não participo de nada. Começa a se movimentar, começa a falar, ô fulano, onde que precisa da minha ajuda? Me procura. Né? Pode me procurar. Eu preciso me movimentar. Onde precisa servir, Sim, sabe? porque a sua paz, essa mansidão, traz um fruto excelente para que os outros possam saborear. Né? Então não deixa, às vezes, a sua opinião, às vezes o fleumático tem muito disso. Está todo mundo dando a opinião e ele fica lá. Não vai dar certo. Mas ele não fala. Ele é muito crítico. Ele não fala, ele fica assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. É óbvio, tá óbvio para ele que não Ninguém vai dar tá vendo. certo. Mas ele precisa falar. Ele precisa dizer a opinião dele. Não com crítica, Não né? com crítica, não dando um balde de água fria também. Isso, vai, pera Né? lá, né? Pelo amor de Deus. Peça Então, a ajuda do Espírito Santo, porque Sim. você tem uma opinião que precisa ser dita. Porque os fleumáticos são os mais organizados e o mundo precisa de organização. observador, ele observa às vezes o contexto que ninguém
Então, às vezes, você pode, o Espírito Santo de Deus, muitas vezes o fleumático, ele gosta de leitura, ele gosta de estudar. Então, ele é aonde que Deus quer usar você para instruir os outros. Mas para isso, você precisa falar a sua opinião. Você precisa também usar o seu ponto de vista e não ficar calado, não se omitir. Mesmo que nessa briga eu não entro, mas às vezes era naquela briga que você precisava falar. Porque o fleumático, ele gosta de paz, mas eu anotei aqui, ó, não há paz onde há omissão, viu, fleumático? Às vezes você está querendo, eu não vou entrar nessa briga porque eu gosto de paz. Não, eu gosto de ficar... Mas às vezes Deus está falando, você tem que se posicionar. Porque isso daqui, se você não se posiciona, você omite. E aí Deus estava querendo fazer algo ali, você estava ali, você fala, não vou tomar partido. Né? Igual, lavo minhas mãos. E Deus está falando, não é para lavar as mãos, é para pegar a mão mesmo, para agir. Isso. E o óbvio precisa ser dito às vezes, né? Porque o fleumático, isso é óbvio, precisa ser dito. Mas às vezes o óbvio, os outros temperamentos não estão vendo, as outras pessoas não estão vendo. Outra questão que Deus também quer mudar isso é que o fleumático muitas vezes ele enterra os talentos que Deus deu para ele. Como ele gosta de uma vida assim parada, não gosta muito de movimento, então ele muitas vezes enterra os talentos, os dons que Deus deu para ele. Então, como que eu vou fazer isso? Vou começar a me movimentar. Se eu tenho o dom de praticar, né, eu tenho o dom de estudo bíblico, vou lá com o pastor Jorge, o que eu posso fazer na igreja? Ou alguém que está trabalhando nesse departamento. Precisamos de muita paciência com as crianças, inclusive. Com as crianças, minha gente. Então, às vezes é ali que Deus vai. E outra coisa, a questão, por exemplo, no seu emprego. Como a gente já falou, às vezes você fica lá, indeciso, fica lá, não dá a sua opinião. E às vezes você precisa nunca vai ser promovido. Nunca vai passar de nível. Porque às vezes você tem o talento, Deus te deu o talento, né? E você se omite. Enterrando. Você o fleumático, ele precisa fazer planos semanais, viu, fleumático? Então, nada de plano anual também, porque você também é assim, né? Eu vou fazer um plano de 1 ano. Não. Planos semanais, cumpre aí uma agenda semanal, objetivo de curto alcance. São ferramentas aí para vocês conseguirem vencer aí os efeitos. Então, Deus espera de vocês, fleumático. Sim, Senhor, eis-me aqui, né? O sim, para que você possa cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Isso. Vamos dar uns gominhos também, então, do fruto do Espírito. Não, paciência. Vamos começar com o primeiro gominho, então, para o fleumático. Primeiro gominho da alegria para o fleumático. Aí, muita alegria. Do amor para o fleumático. Da paciência não. Come os gominhos colega da paciência, não deixa para os fleumáticos. Não deixa o fleumático comer o gome da paciência. Deus já deu tudo para eles já. Bondade, porque o fleumático ele tende a ser egoísta, porque ele não se envolve, não toma iniciativa. Poxa, então pega a bondade aí. Amém? Cadê os fleumáticos? Posso ouvir um aumento? Fleumático. Vamos para o último aí, temos 4 minutos. Melancólico. Vamos lá, melancólico. Qual que é o DNA que Deus deixou no melancólico? DNA, piedade e ordem. Deus deu para vocês esse dom melancólico de piedade, de ordem, né? Então, às vezes, você precisa entender que essa questão de ordem foi dada por Deus para você. É um dom de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou com ordem. Ele não falou, vai fazendo tudo. Não, cada dia Ele foi fazendo uma coisa. Uma coisa interessante, tudo em ordem. Que fala, a piedade é a memória do céu. Então, o melancólico é como se ele tivesse essa memória do céu. Essa piedade. No céu é tudo tão bom. Aí o melancólico vem para a terra, vê essa terra tudo desse jeito. Ele começa a se oprimir, ficar triste. Porque a memória dele é sempre, ele imagina o melhor, ele quer. E aí ele acaba se tornando uma pessoa pessimista. Então, desesperançoso. Aí deixa os outros desesperançados também. Isso. Então, essa piedade colocou em você, melancólico, o altruísmo, que nada mais é do que eu me compadeço do outro, mesmo o outro, às vezes, não merecendo, perante os olhos de outros temperamentos, que, por exemplo, o colérico, que fala, não, essa pessoa não merece piedade, olha o que ela fez. E, às vezes, o melancólico, ele tem essa visão, ele tem essa capacidade, essa sensibilidade de demonstrar essa graça, esse favor, esse altruísmo com as pessoas. Isso, então, coisas práticas para o melancólico. Todas as vezes que você estiver enfrentando uma situação e começar a ficar desanimado, melancólico, você precisa treinar os seus pensamentos.
Tem que treinar o seu olhar. Eu estou começando a ficar com desesperança. Senhor, renova a minha esperança. Eu estou começando aquele meu perfeccionismo, ele está me consumindo a ponto de eu não conseguir tirar esse projeto, de eu empacar a vida do outro, de eu não conseguir. Então, melancólico, você precisa olhar com um olhar não de pessimismo, mas um olhar de otimismo. Então, conversa com o sanguíneo, ele é otimista. Tá vendo como um completa o outro? Então você precisa treinar. É uma luta diária. Quem é melancólico aqui sabe. Tudo acontece. Desespera, e você tem que escolher as suas lutas. Porque o melancólico, ele quer pegar a luta dele, é de todo mundo. ele Passou tem uma essa luta lá, eu quero dificuldade. pegar. Não, já fico pensando, deve ser sobre mim. Aquilo. Então, melancólico, não é sobre você, melancólico. Não é tudo sobre você. Então, aprenda a classificar. Peraí, eu comecei a me abater por aquilo. Poxa, mas espera aí, será que isso é de fato importante? Vale a pena eu me abater me remoer por isso? Eu ficar guardando isso, eu ficar sempre... porque a terra, né? O melancólico é representado pela terra. E se você não tomar cuidado, você deixa enraizar aquilo dentro de você, né? Aquele desespero, aquela decepção que você teve, que você não perdoa mais a pessoa, ou você sempre se pauta por aquilo quando você vai conversar ou agir com aquela pessoa. Então, você precisa aprender a classificar e também a lutar por isso, né? A vencer esse sentimento de toda vez se magoar, de toda vez se sensibilizar por às vezes coisas que não era aquilo que Deus queria que você se sensibilizasse. Sim. Ok? Então o melancólico precisa disso. Categoriza, escolhe. Isso aqui vale a pena, isso aqui é importante. Isso aqui eu preciso de perdão, eu preciso perdoar. Isso aqui é uma luta válida. O Espírito Santo me chama para lutar por isso. Não, isso aqui não foi nada. Isso aqui não vale a pena. Então categoriza. Segundo, o melancólico precisa de ordem e rotina. Melancólico não consegue. Se você vai estar na sua mesa, arruma a mesa. Arruma a sua mesa de trabalho, arruma lá a sua mesa antes de jantar, porque aquela bagunça, aquilo na sua mente te deixa mais para baixo, aquilo te arrasta. Então o melancólico precisa de um ambiente limpo. Todos os outros precisam, mas os outros releva. O melancólico não. Aquilo afeta muito. Isso, o ambiente todo desorganizado, todo sujo, todo... Isso traz um peso para o melancólico. E aí ele começa a procrastinar, que é aquilo, deixa para depois, porque ele tem uma reação lenta. Depois eu faço. Não, faz na hora. Não, vou arrumar agora, porque senão você começa deixando para depois. Isso. Outra coisa, medite na palavra, porque o melancólico, como ele tem esse olhar mais sensível, ele consegue às vezes captar muitas coisas que os outros temperamentos não têm essa sensibilidade. Então, quando você está ali lendo a palavra, ouvindo um louvor, é ali que às vezes o Espírito Santo vai te mover a ver coisas que muitas vezes não foi ainda experienciado por ninguém. Então, medite na palavra, busque pessoas que também vão te ajudar nessa questão de você sempre, nas situações vulneráveis, você se decai, você sempre se prostra, você sempre fica abatido. A pastora Débora já falou aqui, né? Para que o seu YouTube, de viciar o seu YouTube em canção melancólica. Sim. Melancólicos, vai ouvir Thales Roberto, vai ouvir Fernandinho, vai ouvir música, né? Até já foi falado aqui, depois disso, de meditar, de você ouvir canções, você, melancólico, precisa encher a sua mente daquilo que é do céu, esperança. Porque senão tudo você vai ver, não tem jeito mesmo, não tem mais jeito. A esperança, ela tem que ser renovada. Você precisa fazer o que mais, melancólico? Sorrir, melancólico. Mesmo quando você não quer, você sorri. Inclusive, até a pastora Débora já falou isso, é um estudo que foi feito. Quando a gente sorri, aquilo produz no nosso cérebro aquele hormônio que está faltando em nós. Então, melancólico, não deixa a tristeza te abater na vida, né? Seja mais leve, né? Deixa a leveza do sanguíneo, a alegria do sanguíneo do te contagiar. Isso. Né? E também tem um último aqui. Faça um jejum de reclamação. Aí eu tenho uma boa para essa. Fala. Uma técnica que uma terapeuta fez, falou, olha, isso aí vai servir muito bem para o melancólico. Você pega um elastiquinho, aqueles elásticos de dinheiro, põe no braço. Quando você reclamar, você troca de braço. Depois você reclamar de novo, você troca de braço. Você vai ver quantas vezes você trocou aquele elástico. É
quantas vezes você reclamou no dia. E o melancólico, ele tem essa facilidade de ver o lado ruim das coisas, de sempre ver o negativismo, de falar, poxa, por que tudo aconteceu comigo? Nossa, mas aquela pessoa fez isso para mim. Nossa, mas eu era tão boa para aquela pessoa. Então você fica se remoendo e reclamando, murmurando. Né? E aí vai ficando o quê? Ansioso, inseguro, amargo. E aí as pessoas não conseguem ficar perto de você, porque você está sempre amargo. Parece aqueles desenhos que tem sempre o personagem que é o triste, né? Aí você fala, nossa, sempre tem aquele que... Então, irmãos, melancólicos, pratica a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Fruto. Vamos dar fruto para o melancólico? Primeiro fruto aí. A fé, fidelidade para o melancólico. A alegria. Fé, acredite, a alegria. A fé, irmãos. O melancólico precisa de fé, tem que acreditar, tem que ter otimismo, né? Tem que ir para cima. O amor. Pega também um gominho aí do domínio próprio, porque quando a tristeza quiser te dominar, você vai falar, aqui não, tristeza. Eu estou muito abatido. Vai lá, coloca um louvor no YouTube, coloca um louvor, vai ler a palavra, eu vou ler um salmo de Davi. Por que, Senhor, me abandona? Não, irmãos, vai ler um salmo alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Põe um sino de fogo e vai, né? Melancólico precisa de hino de fogo. Qual que é aquele que a sua mãe gosta lá? O não aferrolho, né? Não, esse não é bom não, né, pro melancólico, né? Não, esse não é bom pro melancólico, não. Pega um aí, pega um pouquinho de humildade também, porque o melancólico, ele é tão perfeccionista que ele acha que ninguém está no nível dele, ele é muito crítico. Sim. Pega um pouquinho de humildade, deixa seu irmão dar opinião também. Perfeccionista ao extremo. Lembra de Abraão, melancólico, foi chamado de pai da fé. Poxa vida, podia ser tão desesperançado, mas Deus deu tanta fé para esse homem. Então, amém? Todas essas características, Deus colocou em você para um propósito. Então, eu quero ler uma frase que diz assim, se estamos refém dos nossos impulsos temperamentais, nós estamos vulneráveis às circunstâncias da vida. Então, toda vez que nós estamos refém do nosso impulso, do nosso temperamento, nós estamos vulneráveis àquilo que pode acontecer de consequência tão ruim para nós. Só o Espírito Santo é capaz de fazer essa obra em nós, de nos controlar, de nos dominar. Ok? Então, eu vou ler aqui para vocês o que cada temperamento pode aprender aí com o outro. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, sanguíneo. Sanguíneo, você precisa conquistar aquilo que o melancólico tem de natural dele. Por exemplo, organização, disciplina e comprometimento. Então, você que é sanguíneo, você pode aprender com o melancólico, ser organizado, disciplinado, comprometido. Melancólico, o que você pode conquistar e aprender com o sanguíneo? Alegria, leveza, otimismo, intensidade. Colérico vai aprender com o fleumático. Conquistar a calmaria, a mansidão e o desaceleramento. Fleumático, o que você vai conquistar do colérico fleumático? Agilidade, realização, persistência. Então, como a gente aprendeu, as suas qualidades, você pode continuar fazendo. E aquilo que ainda não está ajustado com a vontade de Deus, deixa o Espírito Santo dominar você, para que possa produzir um fruto excelente para a glória de Deus. Amém? Amém. E para todos os temperamentos, disciplinas espirituais, oração, comunhão com Deus, né? Leitura da palavra, jejum, né? Palavras de gratidão, né, irmãos? Senão a gente enche o nosso coração só com derrota. Comunhão com os irmãos, com aquele que é diferente de você, com aquele que vai te ajudar na caminhada. O que mais? Andar com alguém que é parecido com Jesus. Pega com alguém que é mais parecido com Jesus, não se agarre em quem está já caindo, não. A não ser que você vai levantar ele. Né? Então, irmãos, são práticas que todos nós podemos fazer e ter um coração grato para a gente manifestar o fruto do Espírito. Eu quero então aqui, antes da gente terminar, tem mais alguma aí? Não, tá tudo. Quero quem está com o celular aí, vamos fazer um exercício aí rapidinho de 2 minutos. Eu quero que você pegue seu celular, ou quem tiver algo para anotar, você vai anotar isso aqui. Eu vi numa palestra que eu assisti, eu e a Ruth assistiu. Você vai então agora pensar, mas tem que ser rápido, tá bom? 3 animais. O primeiro animal você vai anotar aí e você vai colocar uma qualidade e um defeito desse animal. O segundo animal, a mesma coisa. Por exemplo, o gato, ele é... Põe uma qualidade e um defeito. Faz isso aí, rapidinho aí. Quem não colocar isso, se depois falar a explicação, aí vocês vão perder. Quer um papel aí, pastor? Uma canetinha? Tá sem nada aí? Coloca aí, 3 animais aí.
3 animais. Primeiro animal, uma qualidade e um defeito. Segundo animal, uma qualidade e um defeito. E o terceiro, a mesma coisa. Coloca aí. Escolha aí 3 animais. Escolha aí, o que vier na sua mente. Não tem certo ou errado. Isso aí é do nosso inconsciente, vai vir. Vamos lá. Se você pensou aí no primeiro aí... Todo mundo já está acabando, hein? Deixa eu achar aqui. E aí, 3 animaizinhos. O fleumático não começou. Comece, fleumático. O colérico já pensou no dele e no dos outros. Não, o colérico já pensou em todos, já. Para todo mundo. O sanguíneo já até esqueceu que animal que ele colocou primeiro. Ah lá, coloca aí. Coloca aí. 3 animais. Um defeito e uma qualidade. Para cada um deles. Isso. Por exemplo, lá, o animal número 1, ele tem essa qualidade. Tem esse defeito. Coloca aí. Vamos lá. 1 minuto valendo. E nós já estamos terminando, irmãos. Você que está aí no YouTube, não esquece aí, volta uns vídeos atrás aí, vai assistir aí, conhecer seu temperamento, conhecer o que Deus tem para sua vida, né? Não perde não. E aí, a maioria já colocou 3 animais? Colocou. Um defeito e uma qualidade desse animal. Você que está assistindo. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Eu também vou fazer aproveitar. Então, olha lá, vou começar. Primeiro animal. O primeiro animal que você colocou aí, você colocou uma qualidade para esse animal e um defeito para esse animal. Essa qualidade e esse defeito é como você se enxerga. Olha aí como você se enxerga. Você se enxerga com essa qualidade e com esse defeito aí. Isso é do seu inconsciente. Não sei explicar o porquê. O segundo animal que você colocou aí, essa qualidade que você colocou e esse defeito é como as pessoas veem você. Não sei se isso é bom, misericórdia. E o terceiro? O terceiro é como você realmente é. É o seu terceiro. Não sei se deu certo para todo mundo, para mim deu. Isso aí é coisa do seu inconsciente. Quem não conseguiu fazer aí, depois você esquecer. Agora eu quero pedir para todo mundo aí ficar de pé, para a gente já ir para o final. Fazer um movimento aqui rapidinho. Eu quero pedir, nós vamos fazer aqui 5 minutinhos aqui, ou 10. Vamos separar os temperamentos aqui. Eu quero aqui os sanguíneos. Quem se identifica como sanguíneo, pode vir para frente aqui. Colérico aqui. Aqui fleumático. E aqui no cantinho melancólico. Faz uma rodinha, vai vir toda a igreja. Ponta, se você não sabe, você pode vir aí. Esse é o nosso segundo desafio de hoje, tá bom? O primeiro foi o animalzinho aí. Sanguíneo na ponta, colérico aqui. Colérico, fleumático e melancólico ali. Olha lá. Pronto? Fleumático. Oh, Deus, precisamos de mais. Seno, deixa eu ver onde você vai. Tô brincando. Aqui, não. Fica aqui, não. Fica aqui, não. Fica aqui, não. Pode ficar aí. Isso. Pode. Sanguíneo, colérico aqui. Fleumático aqui. Melancólico ali. Melancólico. Júlia, o que você está fazendo aí, Júlia? Júlia, pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Pode assumir o seu posto. Pode assumir o seu posto. Que difícil. Hã? Olha quantos coléricos temos na igreja. Por isso que Deus deu um fleumático para essa igreja. Pro tanto de... Então. Sabemos que os grandes propósitos de Deus deu para os coléricos, hein? Não vai reduzir aos seus defeitos. Irmãos, impulso, hein? Por que a gente separou aqui? Você aí vai dar a mão pro seu irmão aí, nós vamos orar, né? A gente não poderia terminar essa série sem orar, sem agradecer a Deus e sem... Não junta não, faz rodinha, junta aí, faz rodinha. Faz uma rodinha faz aí, uma gente, rodinha, igual time de futebol. É uma coisa boa, santa. se movimentar. Aí. Rodinha. Aqui, melancólico, junta aqui, ó. O Cauê é corintiano, ele não é melancólico. Fecha aí. Ó, agora em grupos, irmãos. Vamos lá. Fecha a rodinha aqui, melancólico. Fecha a rodinha aí, Simônica. Dá a mão lá pro Cauê, corintiano lá.
Nós vamos orar, irmãos, por arrependimento, porque a gente precisa se arrepender daquilo que a gente já feriu o próximo, ou daquilo que a gente deixou de fazer, o que Deus nos pediu, ou daquilo que a gente fez e não era para fazer. Então, o primeiro passo é arrependimento. Então, nós vamos orar. Você aí no seu lugar, ore pelo amigo do seu temperamento aí, tá bom? E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a sair daqui dessa noite hoje transformados, renovados pelo Espírito Santo. E também um arrependimento pela igreja, né, irmãos? Quantas vezes a gente fere o outro da igreja, o irmão saiu da igreja por causa daquele lá que falou daquele jeito. Vamos nos arrepender, então. Amém? Quer orar, Ruth? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, ó Pai. Obrigada, Senhor, por ter colocado a Tua marca em nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos formou com um propósito. E o Senhor, ó Pai, nos vê com seu propósito, com aquilo que o Senhor implantou em nós, ó Pai. Queremos, Senhor, diante da Tua presença, nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, ó Pai, da nossa natureza pecaminosa. Ó Deus, quantas vezes, mesmo conhecendo a Tua palavra, nos rendemos às nossas fraquezas, às nossas limitações. Ó Deus, não olhando às vezes aquilo que Te agrada, mas às vezes, Senhor, agindo com impulsividade. Ó Deus, ou às vezes deixando de agir. Deus, queremos nos arrepender, Senhor, por muitas vezes não compreender também aqueles que nos cercam, aqueles que estão perto de nós, que são diferentes de nós, mas que também foram feitos para um propósito, Senhor. Nos ajuda, Pai, a reconhecer aquilo que o Senhor quer, a Tua vontade, a Tua soberania sobre nós, ó Pai. Queremos ser controlados pelo Teu Espírito. Ó Deus, queremos, Senhor, ser bênção para aqueles que estão perto de nós. Queremos exalar não somente o perfume, mas queremos, Senhor, que as pessoas saboreiam de nós os dons do Teu Espírito, Senhor, para que as pessoas saboreiam de nós, ó Pai, aquilo que o Senhor produziu durante a nossa caminhada contigo. Ó Deus, que não venhamos, Senhor, pensar que nós já estamos bons o suficiente, mas que possamos sempre nos arrepender, reconhecendo que dependemos de Ti, Senhor, que somos feitos pela Tua imagem, a Tua semelhança, e o Senhor quer nos ver, ó Pai, felizes, completos em Ti, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a olhar, ó Pai, diferente agora, Pai, para aqueles que estão perto de nós, com os Teus olhos, Senhor, reconhecendo não as fraquezas, não aquilo que a pessoa tem de ruim, ó Pai, mas poder valorizar, poder dar importância àquilo que o Senhor colocou de bom em cada um de nós, ó Pai, que possamos vencer em unidade, vencer, ó Pai, juntos, para que o Teu propósito se cumpra não somente na nossa vida, mas nessa igreja, aquilo que o Senhor chamou e entregou para nós, que não venhamos recuar, ó Pai, que não venhamos também querer acelerar, mas que possamos ser equilibrados na medida que o Senhor quer, para que a Tua obra seja realizada através de nós, ó Pai. Nos rendemos a Ti, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração, não somente hoje, ó Pai, mas no nosso caminhar contigo, no nosso dia a dia, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ter, ó Pai, vazão no nosso pensamento, vazão nas nossas atitudes, ó Pai, para que o mundo, ó Pai, receba dessa porção, ó Pai, que o Senhor nos entregou, que é a paz, a piedade, a alegria, Senhor, o otimismo, a força. Ó Deus, nos ajude a cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra, que não sejamos omissos, ó Pai, ou negligentes, mas que possamos assumir a nossa responsabilidade, aonde nós estamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nenhum venha se intimidar, ó Deus, que não venhamos nos intimidar, mas que possamos, ó Pai, nos submeter à ação do Teu Espírito diariamente em nossa vida, em nome de Jesus, Em nome amém. de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém, irmãos. E antes da gente acabar, tem mais um desafio final. Quero que você dê a mão para quem não é do seu temperamento. Você vai pegar uma pessoa, porque essa semana você vai orar por essa pessoa que não é do seu temperamento. Vai, rapidinho. Dá a mão aí. Troca de temperamento. Vamos lá, já estamos aqui já. Daqui a pouco você vai para sua casa. Troca aí, dá a mão para alguém. Se você não sabe o nome dele, pergunta. Se você não tem WhatsApp, você pode pegar o WhatsApp. Isso, dá a mão aí. Qualquer irmão que não é do seu temperamento. Se está com dúvida, pergunta. Você é melancólico? Sou. Não, então não. Então tchau. 2 melancólicos juntos, não. Um colérico, melancólico. Nem fleumático. Nem Vamos colérico, lá. nem fleumático. Quem está sem, tem um melancólico aqui faltando.
Putz, eu não posso. Junta com alguém aí, junta com alguém. Ah lá do fundo lá, os meninos. Quem aí tá faltando aí, ó? Os meninos lá. Quem vai fazer par aqui com a Dé? Pega o sanguíneo aí. Sanguíneo. Então, você vai orar pela... E vocês aí, os meninos também, tá? E eu vou orar pela Ruth. Isso mesmo. Tá bom? Hã? Ah, vem cá, Ana, rapidinho. Irmãos, essa semana a sua missão é orar por essa pessoa. Você sabe, pergunta para ela qual é o temperamento dela. Você sabe quais são as coisas que ela tem mais necessidade. Vai orar por ela, tá bom, irmãos? Sem esquecer, vai lá manter contato aí, domingo, né? No domingo e na próxima quinta você chega nela. E aí, irmão, tudo certo? Tudo bem? Dá uma perguntada. Esse aí é o desafio, tá bom? E agora é o último. Eu quero encorajar vocês, irmãos, a dar o nome para o Daniel depois, né, todo mundo, quem quiser, a vir testemunhar alguma área da sua vida que o Espírito Santo já fez ou está fazendo essa semana. Então, ó, semana que vem, quero todo mundo lá, quero pelo menos o Daniel falou, ó, teve briga aqui, ó, eu quero testemunhar, porque eu estava agindo assim e Deus falou comigo e agora eu sei que eu tenho que fazer diferente. Entenderam o desafio que vocês têm aí na semana? Orar pelo seu irmão e dar o nome lá para o Daniel lá, nem que seja pela fé, ou aqui o resto desse mês aí, para testemunhar, porque, irmão, se não tem testemunho, né, como é que a gente vai saber? Converteu, às vezes quando você se converteu, Sim. Deus fez a obra naquele momento e você se transformou naquele aspecto. E então você já pode testemunhar que Deus já fez essa obra em você. Essa fraqueza você já venceu. Ok? Amém. Então, eu vou passar aqui o microfone para o pastor Jorge, se o senhor quiser fazer uma oração, né, para cada um, o senhor vê aí o que o senhor faz agora. O senhor, né? O senhor faz o que você quiser. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Agradecemos a Deus aí por essa noite, por esse momento que Deus preparou para nós, pela vida da Lelê, da Rutinha. Obrigado, né, irmãos? Porque realmente Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é bom, Deus é perfeito e fez a gente assim, né? A pessoa que está do teu lado aí, né? Que coisa, né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É muito maravilhoso, né, irmãos? Quando a gente percebe isso muito nos casais, né, irmãos? Nos casais. Você vê como as coisas se atraem, os opostos se atraem. Né? Então a gente fica muito feliz de saber que Deus criou a gente assim. E que o Espírito Santo tem toda a liberdade mesmo, né, de agir conforme Ele quer. Né? Então vamos agradecer, né? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, tudo que o Senhor faz é perfeito. E quando nós realmente reconhecemos onde há falha, onde há imperfeições, e saber que o Senhor é perfeito, o Senhor é o nosso modelo realmente, Pai. Obrigado. Nós temos quem nos espelhar, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo faz isso realmente. Isso é maravilhoso, saber que essa transformação que acontece dentro do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Obrigado, Espírito Santo. Sei que muitas coisas estão acontecendo e vai acontecer ainda para o louvor da Tua glória. Todos que estão aqui, participaram, que assistiram, que vão assistir ainda também pela internet, os passos que foram ensinados, foram ministrados, naquilo que os temperamentos revelam para cada um de nós, ó Pai. Obrigado, nosso coração é grato. Que o Senhor abençoe, realmente que haja esse compromisso de estarmos orando uns pelos outros. Sei que isso aí é uma obrigação de cada um que serve ao Senhor, de orar um pelos outros. Mas essa semana, com esse desejo, a vontade realmente que se cumpra, Senhor, essa mudança, essa transformação na vida daquele que está do nosso lado, que está servindo ao Senhor, e queremos caminhar juntos para o mesmo propósito, que é revelar a Tua imagem a este mundo tão perdido, tão cheio de falhas, inconstante, mas o Senhor tem nos convidado, tem nos ajudado a entender isso, que há realmente um propósito em cada um que está aqui nesta noite, Pai, fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Também nos leva em paz para os nossos lares. Leva em paz para os nossos lares. Continua aí nos abençoando todo esse fim de semana, os ensaios que vai começar, a escola bíblica que vai começar, que haja realmente o desejo do nosso coração de estarmos aqui aprendendo mais um pouco na Tua palavra, Senhor. E também numa concordância queremos colocar a vida do Jacó, o irmão do Naco,
ali o filho da dona Terezinha ali, Pai, que as tuas misericórdias, a tua bondade, a tua mão alcance ele lá naquele hospital, Pai, que teve uma cirurgia ali. Ó Deus, que o Senhor possa realizar um milagre. Nós cremos nesse Deus que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, de realizar um milagre no cérebro, ali onde foi atingido ali aquele tumor. Senhor, ele receba a saúde, que ele receba a cura, que ele receba a libertação, que o Senhor possa salvar esse moço desse mal que aconteceu com ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos e pela fé nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, porque algo bom o Senhor vai fazer nessa casa, nessa família, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e nos leva em paz para os nossos lares. E que essa paz, que excede todo o entendimento, possa guardar os nossos corações e nos dê uma noite tranquila, cheia da tua paz. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar juntos: avaiandava do Senhor Jesus, avaiandava do Senhor Jesus, avaiandava do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá mais um abraço aí no seu irmão e fala: Deus te abençoe nesse empreendimento.